Então, para completar aí as minhas aulas de otorrino da disciplina e do semestre, uma das últimas aulas de vocês, vão ser alguns casos clínicos e hoje, principalmente, claro, do tema que eu passei para vocês, que é a área de otologia, estudos de problemas de audição, de infecções de ouvido, zumbido e tontura. Tá bem? Então, são 3 casos que a gente vai falar hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode me parar aqui, que eu respondo, ou o Pablo me manda se alguém perguntar alguma coisa no chat também, certo? Beleza. Então, vamos lá. Então, o primeiro caso, são todos casos reais aqui, tá? Casos do dia a dia. Então, uma criança de 2 anos e 6 meses, uma menina, moradora de Ubiratã, vem acompanhada dos pais que se queixaram de um atraso na linguagem. Então, assim, como é que você sabe que uma criança de 2 anos e 6 meses não está falando? Será que é hora dela falar? Será que ela está normal para a idade? Será que, comparando com os outros aninhos, ela está com um atraso realmente no desenvolvimento dessa parte? Da questão social, da questão, às vezes, de interação? É difícil, só com essa informação, a gente ter que tomar alguma decisão, né? Ou ter alguma ideia do caso ainda. Então, claro, você vai fazer uma anamnese, você vai perguntar coisas para a mãe. Peraí, então tá. A mãe conta, então, que a criança tem um desenvolvimento normal até 1 ano, em relação a escutar, em relação a falar, ela começou a falar o gagá, babá, sílabas repetidas, com em torno de 1 ano. Mas aí ela fala que parece que a parte da linguagem ficou meio estacionada. Então a criança, de resto, cresceu, se desenvolveu, anda, caminha, corre, brinca, mas a parte da linguagem parece que ficou meio estacionada. Ela tem um vocabulário ainda muito fraco, poucas palavras. Por exemplo, papá, mamá, gugu e só. Né? Então, com 2 anos e meio, a gente esperava que uma criança já tivesse, na verdade, algum vocabulário um pouco mais extenso, algumas outras palavras que ela pudesse fazer. Inclusive, ela não formula frases. Nessa idade, a gente espera que a criança fale, pelo menos, assim, bebê quer papá. Né? Então, ela interage, inclusive, entre as palavras, as poucas que ela faz. A mãe contou que fez o teste da orelhinha, foi normal ao nascimento, e tinha bastante otite, bastante infecção de ouvido até mais ou menos 1 ano de idade. Depois, parece que deu uma estacionada. Então, na história, você também descobre que a mãe é tabagista, trabalha numa fábrica, parece que é uma fábrica lá de Ubiratã, por isso precisa deixar a criança na creche desde os 6 meses de vida. Então, a criança frequenta a creche desde pequena. A mãe negou que a criança tivesse outras comorbidades, medicamentos de uso contínuo, porém disse que ela vive gripadinha e com o nariz escorrendo. Então, ela está sempre gripada, doutor. Parece que ela está sempre com o nariz escorrendo. A vacinação dela está em dia. Já teve um episódio que ficou internada por início de meningite, isso é muito comum das mães falarem, né? Início de gripe, início de... Tem paciente que fala, às vezes, início de infarto, início de AVC, ela teve um início de meningite. Ainda toma mamadeira antes de dormir e usa chupeta. Minha mãe ainda falou que ela ronca à noite. Ao exame, então, os sinais vitais estão normais, ela não tem febre, não tem taquicardia, taquipneia, PA normal. Na rinoscopia, você viu que ela tem bastante coriza, então catarro, né, bem clarinho. E também tem uma hipertrofia dos cornetos inferiores, tem aquelas conchas nasais aumentadas. Isso aqui é bem sugestivo do quê, pessoal? Essa hipertrofia dos cornetos com coriza hialina, assim, né? Catarro bem clarinho. O que vocês acham? Uma rinite crônica? Isso, provavelmente uma rinite, né? Pode ser que seja alérgica, pode ser que seja não alérgica.
Nessa época ainda da vida, a gente não tem muito desenvolvimento da parte de rinite alérgica, geralmente são rinites não alérgicas, rinites irritativas, rinites, por exemplo, ali a mãe é tabagista, né? Vive num lugar que às vezes tem poluição, então é uma rinite crônica, que nem a colega falou, não sabe se é alérgica ou não alérgica, né? Então, narizinho bem típico de rinite. E na otoscopia vocês veem isso aqui. Quem aí vai descrever para mim? Primeiro começa que lado que é esse ouvido? É o direito? Muito bem, é o direito. O que mais que você observa aí? Tem o brilho ali do triângulo, mas tá meio opaco, né? O restante da membrana. E ela tá bolhosa. Uhum. A membrana, você acha que está bolhosa? Parece atrás, né? Algo atrás, um aspecto bolhoso. Uhum. Parece que tem bolhas lá dentro da orelha média, lá dentro, né? Depois do tímpano, depois da membrana timpânica. Uhum. E aí, o que você acha que é isso aí? Eu acho que é aquela, pode ser a secreção que a gente visualizou lá atrás, aquela secreção hialina da rinocinusite dela, que pode estar muito congestionada e talvez retornou pela tuba auditiva e ficou acumulada ali na orelha média. Uhum. Então, provavelmente isso aqui está vindo lá da rinofaringe dela, né? E através da tuba auditiva, ela ou acendeu ou até ficou presa lá dentro e não está conseguindo drenar, né? Então, aparentemente, você vê que tem secreção, coriza dentro da orelha média. Com qual que é o diagnóstico, gente? Otite média serosa? Então, esse é um caso bem clássico de otite média serosa ou otite média secretora, que é muito comum em crianças, né? Os dois são sinônimos, tá? Otite média serosa, otite média secretora. Também tem pessoas que chamam como otite média com efusão. É tudo a mesma coisa. Lembrem que aqui não tem infecção propriamente dita, não tem bactéria causando isso tudo, né? Não tem um vírus causando isso tudo. Isso aqui é um resquício ou de uma inflamação, ou de um resfriado, ou de uma alergia, algo que ficou parado e preso dentro da orelha média. E o principal sintoma, qual que é da otite média secretora ou da otite média serosa? É a dificuldade de escutar, é a sensação de ouvido trancado, ouvido abafado. Em crianças, muitas vezes, principalmente nos primeiros anos de vida, você vai ver essa questão do atraso da linguagem, você vai ver, às vezes, uma criança mais irritada, crianças com problemas de desenvolvimento neurológico, cognitivo, tem que sempre investigar se não tenha esse tipo de problema por trás. Déficit de atenção, hiperatividade, a criança fica nervosa porque não consegue escutar, né? Então, lembrar que tem que confirmar. Como é que você confirma? Os testes auditivos na infância. Emissão isotoacústicas, o BERA e a medida de impedanciometria acústica, tá? Então, um diagnóstico, claro, clínico que você faz e confirma através dos exames audiológicos. Dá para fazer audiometria numa criança de 2 anos? Não dá, porque a criança não vai ficar respondendo se ela escuta ou não escuta, levantar o bracinho quando ela escutar um sininho ou quando ela escuta um apitinho. Então, esses 3 exames, a emissão isotoacústicas, o BERA e a impedanciometria, elas não dependem da cooperação do paciente. Então, são exames que podem ser feitos tranquilamente em crianças, tá? Nas emissões autoacústicas aqui, provavelmente vai vir ausente, porque não tem, quando tem problema na orelha média, ela vem ausente, não consegue captar aquele sinal vindo lá da cóclea. O BERA vai vir com intensidades um pouco acima do normal, do esperado, um deslocamento da onda sonora, e a impedanciometria vai demonstrar uma rigidez, talvez, da membrana timpânica, porque ela tem secreção lá atrás, por isso ela não consegue vibrar adequadamente. Certo?
E o que você vai orientar em relação à mãe? Qual que é o prognóstico? Quem que vai responder essa para mim? Primeiro, sei lá, parar de fumar ou não fumar perto da criança. Isso, toda a higiene ambiental, né? Todos os fatores que podem contribuir, fatores de risco que podem estar contribuindo para que ela desenvolva isso. Tem que, muito bem, tem que controlar todos esses fatores. Então, por exemplo, mamar deitado não pode, né? Não pode fumar perto da criança. Se ela está gripando o tempo inteiro, pegando muito resfriado, rinite, tem que tirar, às vezes, ela da creche por um tempo, né? Tem que tratar bem esse nariz, lavar, limpar, tirar a secreção, aplicar, às vezes, medicações tópicas dentro do nariz, né, principalmente corticosteroide tópico, para ajudar a secar e tirar a coriza, o catarro, fazer aquela tuba auditiva voltar a funcionar, certo? Então, são todas medidas clínicas e ambientais que você vai ter que agora fazer para tentar melhorar essa coriza parada lá dentro do ouvidinho dela, né? E o prognóstico é bom? É bom. Muitas vezes melhora com essas medidas. Quando não melhora, está indicado um tratamento. Tratamento cirúrgico. Quem fala para mim qual é a cirurgia que poderia drenar aquela secreção? É a timpanoplastia? Timpanotomia, prof. É a timpanotomia, que você vai fazer uma abertura bem pequenininha na membrana timpânica, aspirar aquele catarro e colocar um dreno para que não acumule mais ali nos próximos meses. E esse dreno cai sozinho de 3 a 6 meses depois da cirurgia, tá? Então, lembrar que é a maior causa tratável de perda auditiva na infância, muitas vezes negligenciada, que nem eu falei para vocês, pacientes que têm hiperatividade, que têm déficit de desenvolvimento, eles não são lembrados em relação a essa patologia que é bem comum, tá? Ocorre, que nem a gente explicou já, por um mau funcionamento da tuba auditiva, acúmulo de secreção, coriza lá dentro da orelha média, e os fatores de risco, que nem o colega falou, tabagismo, frequentar creche, infecções de vias aéreas de repetição, mamar deitado, genética, tem pessoas que a gente às vezes não explica muito direito, mas é um componente genético que leva também a esse problema. Existe também o fator de malformações craniofaciais que podem predispor a isso, que nem síndrome de Down, fenda lábio-palatina, ok? Então, com as medidas... Oi? Mas só o fato dela ter 2 aninhos ali, a tuba ainda tá mais horizontalizada, né? Também seria também um fator, né? Que nem você falou ali da malformação e tal, né? Ser criança já é um fator de risco para se desenvolver esse tipo de problema. Isso é verdade, né? Só o fato de ser criança, o fato da tuba auditiva ainda estar em desenvolvimento, né? Por isso que ele é tão mais comum. Não é exclusivo de criança esse problema, mas ele é muito mais frequente em criança. Tá? Agora, criança com malformação, criança com síndrome de Down, isso é ainda mais frequente. Tá bom? Então, com as medidas comportamentais, tratamento com corticosteroides tópicos, limpeza nasal, geralmente a secreção pode drenar e voltar para o nariz. Caso persistam os sintomas, quais são as opções terapêuticas? Aí sim, o tubo de ventilação, né? Timpanotomia para o tubo de ventilação. E outra, que é o seguinte, lembra que a mãe falou que a criança ronca, vive gripadinha, respira às vezes pela boca. Isso é sinal de que a criança pode sim ter alguma hipertrofia da adenoide. E como vocês veem nesse slide, a adenoide, ela oclui também, ela provoca uma obstrução da tuba auditiva quando ela cresce. Tirar a adenoide, fazer a adenoidectomia, melhora muito
a chance de se desenvolver essas otites médias secretoras. Então, é um procedimento que a gente geralmente faz associado a timpanotomia e a adenoidectomia. Tá? Porque se só colocar o dreno, aí às vezes a adenoide grandona lá, quando caiu o dreno, ela volta a trancar e refaz o probleminha da otite secretora. Certo? Alguma dúvida aí do primeiro caso? Doutor, coloca compressa de água quente para aliviar a dor? A minha internet acabou caindo, eu não sei se o senhor falou sobre isso. Então, quem vai responder essa para mim aí? Pablo, responde aí. Esse paciente tem quais sintomas? Ele tem dor? Acho que não, era só mais o problema da fala, da linguagem. Esse pacientinho não tem dor. Esse pacientinho não tem febre. Esse pacientinho ele não tem sintomas inflamatórios e infecciosos. Por isso que muitas vezes é difícil fazer o diagnóstico em criança. O que vai ser notado vai ser, além por exemplo, atraso na fala, dificuldade no desenvolvimento, irritação, escutar a TV com volume mais alto, criança que não se desenvolve bem na escola, tá? Eles não têm dor. Então, para esse tipo de problema, não adianta você usar antibiótico, colocar paninho quente, isso não vai resolver. Tá bom? Então, a otite média secretora é uma doença não infecciosa. Entendi, doutor. Obrigada. Beleza? Então, tá. Vamos lá? Caso 2. Então, já aqui também é a mulher, 50 anos, e a queixa principal aqui é dificuldade para escutar. Faltou dificuldade auditiva aqui, tá? Queixa de dificuldade auditiva, principalmente do lado direito. Notou alguns anos, mas acho que está piorando aí nos últimos 5. Então, é uma queixa que vem progredindo, é progressiva esse problema auditivo dela. E ela também falou que, poxa vida, tem um zumbido também. Então, o zumbido geralmente vem, como eu falei para vocês, associado a perdas auditivas, e essa paciente tinha um zumbido associado. Tá, o que você vai considerar na anamnese de alguém que tenha perda auditiva? Lembrem lá também para mim quais são os fatores de risco para a gente pensar e perguntar para o paciente desse. Quem fala para mim aí? Ocupação. Ocupação, Fone de ouvido é mais hábito, né? Exposição a ruído, né? Se tem isso no dia a dia, no trabalho, ou se expôs às vezes a alguma explosão, algum tiro, algum trauma acústico. Claro, a idade a gente já sabe. Algum distúrbio metabólico, como diabetes ou algo crônico? Doenças sistêmicas, né, que possam piorar a situação ou possam desencadear, certo? Algum medicamento? Perfeito. Medicações que podem também estar relacionadas à ototoxicidade, né? Algum trauma cranoencefálico ou ansiedade? Trauma crânioencefálico. A ansiedade em si, em relação ao zumbido, sim, você tem razão, mas em relação à perda auditiva, daí você veja que não teria muito nexo causal, né? A pessoa ter estresse, isso desencadear uma perda auditiva, a princípio não tem relação. Agora, com a piora do zumbido, sim. Alguma doença infecciosa? Já teve também uma meningite, que nem foi aquela criancinha, né? Se ela tem otites, por exemplo, eu tenho ouvido perfurado, óbvio, né? Então isso realmente tem que ser considerado na anamnese. Vamos ver o que tem então. Então é uma mulher, né, enfermeira, trabalha numa empresa de segurança de trabalho, com exames admissionais, no princípio não tem assim nenhuma relação com exposição contínua a ruído de alta intensidade.
Lembrar da história familiar, pai e a tia tiveram também perdas auditivas e de forma precoce, isso é importante. Porque o vô e a avó que usam o aparelho com 80 anos, a gente considera isso dentro da normalidade. Isso é a famosa presbiacusia. Agora, o pai e a tia que tiveram problemas auditivos com 40, 50 anos, opa, isso está muito precoce, tem alguma coisa de diferente. Teve 2 filhas, uma de 13 e uma de 18. Então, ó, não tem nenhum sinal de problemas infecciosos, dor, vazamento, né, otorreia, não tem tontura, isso é importante também, pensando em doenças do labirinto associadas. Nega outras comorbidades, né, pressão alta, diabetes, que minha colega lembrou, nega trauma acústico e também nega traumatismo craniano. Então, vocês perguntaram aí praticamente quase tudo disso aqui. Foram muito bem. E aí, a otoscopia. Quem vai me falar que lado que é esse? Esquerdo. É o lado esquerdo. E qual que é a alteração que você vê? Também tá um pouco mais opaco e abaulado. Uhum. Que mais? Alguém viu mais alguma coisa? Essa presença desses vasinhos, parecem uns vasinhos sanguíneos, é normal? Esses aqui, né? Aqui em cima, perto do cabo do martelo ali, é normal, tá? Isso é a vascularização periférica do ânulus timpânico. Então, essa é uma otoscopia normal, pessoal. Não tem nenhuma alteração. Não está abaulado, não está retraído, não está opaco. Ela tem essa transparência. Não é bem transparente, ele é um semi-transparente, né? Tem esse feixe luminoso aqui na parte da frente, né? Na região antero-inferior. Cabo do martelo. A parte de cima aqui, que é a pars flácida, ou membrana de Schwartnell. Aparentemente, assim, um exame de otoscopia normal. Então, aqui a gente já fica, então não é otite, não é perfuração, não é otite média crônica, não tem história de trauma acústico, é nova, começa a limitar um pouco nossos prováveis diagnósticos, né? Você vai fazer o teste do diapasão. Vocês que são alunos aí da FAG já sabem interpretar. O teste de diapasão veio com o Weber lateralizado para a direita. E o lado direito é o lado que ela referiu ser pior para escutar. O que vocês acham disso? Prof, eu fico confusa, mas se lateralizou para o lado acometido, é porque a audição óssea, né, pela via óssea, tá normal e pela via aérea não, isso? Seria sugestivo de um problema de condução do som. Então, o lado acometido, quando ele, vamos dizer assim, quando você faz o teste de Weber e ele escuta melhor daquele lado, quer dizer que quando o som é conduzido pela vibração do crânio lá para dentro, é melhor do que vindo aqui por fora. Então, isso fala a favor de um problema na condução do som. Então, a via óssea está melhor do que a via aérea. Tá? E o teste de Rini negativo. Lembra como é que é o Rini? Você bate com ele ali atrás da mastoide, deixa ele lá, até parar de escutar. E aí você põe ele próximo ao canal do ouvido. Se ele continuar escutando, Rini positivo. Se ele parar de escutar, Rini negativo. Então, Rini negativo. Ou seja, mais um teste que confirma. E aqui dos dois lados. Dos dois lados, ela escutou melhor por via óssea do que por via aérea. É um problema na condução do som e, pelo jeito, é pior do lado direito. Vem aí alguns diagnósticos diferenciais aí, pensando... vocês já falaram, claro, da otite crônica, dos fatores de risco, né? Mas falem aí o que mais pode fazer perda auditiva. Quem que não falou ainda?
Alguma malformação? Alguma malformação, mas assim, com 55 anos, Algum tumor? aí, algum tumor, muito bom, algum tumor lá dentro. Você, por exemplo, até agora você não viu nada lá de dentro, né? Não fez nenhum exame de imagem, nada. Pode ter algum tumor lá dentro. O prof, aquela síndrome de Meniere. Síndrome de Meniere, geralmente ela cursa com tontura junto. Então tem a dificuldade auditiva, tem o zumbido, mas tem a tontura junto. Faltou isso para a gente pensar, mas poderia ser também. São causas de perda auditiva que a gente não falou ainda. Mais uma? Ninguém vai falar? Então vamos pensar. Jovem e adulto, quais são as principais causas? Fite média crônica, autoesclerose, trauma acústico, trauma do osso temporal, perda auditiva induzida pelo ruído. Tá? Ototoxicidade, né, a colega ali lembrou, tumores, a colega também falou agora. E aí? Fite média crônica, a princípio, não é. A gente viu a otoscopia estava normal. Autoesclerose, não sei. Tem que fazer também algum exame para investigar. Trauma acústico, ela falou que nunca bateu a cabeça, nunca teve nenhum problema assim. Ruído também parece que não. Tumor, autoesclerose, o que a gente vai precisar fazer de exame aí? Audiometria? Começa com uma audiometria, né? Para ver o que pode ser a causa, para a gente suspeitar aí do que pode ser o problema. Então, a audiometria é aqui. Então, você vê que é pior do lado direito mesmo, o lado aqui que vocês estão vendo à sua esquerda, tá? Esse é o lado direito. O lado direito é sempre representado em vermelho nas audiometrias e o lado esquerdo é sempre representado em azul. Então, a perda, vocês vejam, do lado esquerdo é puramente condutiva e do lado direito é uma perda mista. Você vê que já rebaixou, inclusive, a via óssea. Os colchetezinhos já estão abaixo do normal, do limiar de 20 decibéis, que a gente considera como normal. E a via aérea, que são as bolinhas de um lado e o xizinho do outro, também estão rebaixados, mas com uma diferença, né? Um gap. Então, isso que a gente chama de gap aeroósseo. Então, uma perda mista à direita e uma perda condutiva à esquerda. Aí você vai solicitar também um exame de imagem, já que ninguém falou. Vou pedir aqui para fazer uma tomografia. Conseguem ver o que tem aqui? Vocês estão vendo a setinha? Vamos colocar aqui. Conseguem ver o apontador agora? Sim. Consegue ver que tem uma área meio com uma rarefação do tecido ósseo aqui? Em vez de estar branquinho, ele está meio acinzentado. E aqui também. E aí, já sabem o que é isso? É aquela autoesclerose? Isso, ó. Então, vocês veem que na janela oval, onde se insere o estribo, começa a ter uma degeneração daquele osso. Então, substitui o osso compacto por osso esponjoso. O outro nome de otosclerose também é chamado otoespongiose. É devido a essa troca, essa reabsorção daquele ossinho lá embaixo, na junção entre o estribo e a cóclea, tá? Lembrar que os principais fatores de risco são história familiar e mulher, né? E mulher geralmente mais jovem, assim, não vamos esperar a autoesclerose, uma mulher de 70, 80 anos, porque o nome esclerose já pensa em doença de velho, né? Mas não, isso aqui é mulher de 30, 40, 50 anos. E aí o caso bem clássico de perda condutiva bilateral. No caso dela, tem até uma perda já mista. Então, lembrar que é uma
distrofia, né, um distúrbio da ossificação aqui, lá da junção entre o estribo e a cóclea, e o tratamento cirúrgico costuma ser um excelente resultado, quando bem indicado, tá? A gente põe essa prótese, tira o estribo, põe essa prótese e ele funciona aí, devolvendo muitas vezes a capacidade auditiva para próximo do normal. Então, às vezes, esses pacientes usam aparelho, já estão, assim, problemas audiológicos, auditivos, e você devolve a audição de uma forma muito gratificante. Outros tipos de tratamento, é claro, usar aparelho é um tipo de tratamento, quero que vocês saibam disso também, tá? Amplificar o som já ajuda para esses pacientes. E medicamentos que inibem a reabsorção óssea, por exemplo, os bifosfonados, né? O famoso, puxa, me fugiu o nome agora, alendronato, risendronato, são medicamentos que freiam a evolução dessa doença, mas ela, mesmo assim, pode continuar acontecendo, piorando a audição, e o que mais vai ajudar mesmo seria a cirurgia. Tá? Então, medicamentos, aparelho auditivo e cirurgia. E aí, às vezes, com um bom resultado, você consegue devolver aí a via aérea lá para cima, faz a pessoa voltar a ter excelentes limiares aí audiológicos. Certo? Vamos para o caso 3, gente. Alguma pergunta do caso 2? Acho que tudo certo, prof. Pode seguir. Então, vamos lá. Último caso. Então, está no pronto-socorro, recebe um pacientinho com 33 anos de idade. Queixa principal, tontura. O paciente está bem agitado, está nervoso, falou que a tontura começou às 6 horas, de uma hora para outra, né, subitamente, quando acordou, e está assim desde então. A tontura é rotatória, fica girando tudo, e tem junto, assim, bastante enjoo, náusea, e vomitou uma vez. O que é isso aqui? É labirintite? Acho que tem que perguntar primeiro se ele bebeu alguma coisa a noite passada. Uhum. Só uma maneira de provocar vocês, não quero que vocês chamem isso de labirintite, porque muitos dos médicos chamariam, mas vocês, eu quero que entendam que isso não é uma labirintite. Esse sintoma, essa queixa, isso não é igual a labirintite, tá bom, pessoal? Isso aqui é uma tontura rotatória, ou vertigem, que você vai ter que investigar. Parece, pelo sintomas, assim, uma tontura de origem periférica, mas vamos investigar, vamos encontrar mais detalhes aqui da história dela. Então, não teve sintomas auditivos associados, que nem zumbido, sensação de ouvido trancado. Respondendo a pergunta do amigo lá, não teve nenhuma libação alcoólica, não foi nenhuma festa, não bebeu nada, não usou nenhuma droga. Não tem sintomas também neurológicos, como parestesia, perda de força, isso é importante, né? É um paciente que, comecei a tontura e meu lado esquerdo do corpo paralisou, ou não estou sentindo mais meu pé, alguma coisa assim. Mas ela não consegue ficar sozinha, de tão tonta, tão intensa que está a tontura. Não consegue ficar em pé sozinha ou caminhar sem um apoio, uma ajuda. Nunca teve isso antes, então isso é importante. E também não teve dor de cabeça, pensando mais uma vez em sistema nervoso central ou outras causas, não teve dor de cabeça associada. E aí, o que vocês acham agora? Poderia falar que é uma vertigem, professor? Um pouquinho, vou tomar uma água. Só um pouquinho, fui tomar uma água. Sim, isso é uma vertigem. A definição de vertigem é uma tontura do tipo rotatória, sendo ela subjetiva ou objetiva. Então, isso é uma vertigem. Mas a vertigem é um sintoma, né?
Eu acho que tem várias coisas que a gente pode pensar que pode levar a um quadro desse, né? Até se, por exemplo, que nem ela acordou assim. Quando foi a última vez que se alimentou e se chegou, provavelmente, se ela ficou ruim assim, ela não deve ter conseguido comer. Pode talvez pensar num quadro de hipoglicemia ou não? Pode. Você pode pensar num quadro de hipoglicemia, de uma hipotensão associada. Algumas doenças sistêmicas metabólicas podem provocar, né? Lembra que eu falei para vocês, a labirintopatia metabólica, ela é importante, mas dificilmente você vai ver um quadro isolado. Então, a pessoa que tem, por exemplo, no caso dela, seria uma hipoglicemia, ela teria, por exemplo, desmaio, palidez, ela teria sintomas também neurovegetativos, tremor, alguma coisa que chamasse um pouco mais a atenção para a hipoglicemia. No caso dela, o problema é exclusivamente quase que a tontura. Você vê que ela não tem dor de cabeça, ela não teve sintomas auditivos. A gente precisa colocar aqui. Vamos falar um pouquinho depois da história pregressa dela, mas, assim, dificilmente você vai ver alguém ficar tanto tempo ruim assim por um quadro de hipoglicemia. A pessoa, antes disso, procura atendimento. A hipoglicemia é potencialmente mais fatal do que hiperglicemia, tá? E teria algum histórico de uso de insulina, alguma coisa assim, né? Libação alcoólica, que nem eu falei para vocês. Professor, alguma medicação que ela está tomando? Medicações poderiam fazer, ou até interromper medicações poderiam fazer isso. Principalmente medicações do sistema nervoso central, assim, tem antidepressivos, benzodiazepínicos. Então, tanto o uso de medicações como a parte de deixar o uso de usar poderiam causar sintomas de vertigem, isso é verdade. Exclusivamente vertigem, a gente está falando agora, né? Algumas medicações... A paciente é do sexo feminino, né, professor? Isso. Eu acho assim, pode não ser o quadro, mas a gente já aprendeu em outras disciplinas que é sempre bom pedir um beta-HCG, né, para ver se ela não pode estar gestante, né? Legal, boa ideia. Mulher que chega no pronto-socorro dando, às vezes, sintomas assim meio inespecíficos, vomitando, será que ela está grávida? Ótima ideia. Então, vamos lá. Ela falou que estava com virose durante a semana, teve bastante diarreia e alguns episódios de calafrio. Segundo ela, assim, parece que pegou de alguém, estava com alguma infecção intestinal. Ela comentou que é tabagista, né, tem 30 e poucos anos, fuma aí desde praticamente os 20. O pai faleceu de infarto aos 56 anos. Sedentária, tá? Hábitos de vida não saudáveis. Nega também outras comorbidades, nega o uso de medicações de uso contínuo, falou que não tem chance de estar grávida, não teve relação, e não é casada, e essa ela falou mais nada de digno de nota. Vamos continuar? O que vocês acham agora? Ela apresenta algum sinal de desidratação, palidez de mucosas? Tem uma desidratação, né? Ela vomitou, ela está sem se alimentar aí nas últimas 5, 6 horas, então ela está levemente desidratada. Ela teve febre? Não, agora não. Ela teve calafrio na semana passada. Não chegou a medir a temperatura. Só pelo quadro. Anemia também, professor? Será? Peraí, como é que é? Eu falei que ela poderia ter uma anemia também, com um quadro assim.
Anemia pode causar tontura, isso é verdade, mas até pode causar vertigem. É uma coisa que a gente sempre pesquisa quando faz um screening assim, de exames laboratoriais. Mas dificilmente vai causar um quadro assim tão agudo, tão abrupto. Eu quero que vocês entendam que, por mais assim, às vezes que a gente pensa, tem que ser alguma coisa súbita que aconteceu com ela, essa pessoa. Tá? Então, uma anemia, ela não sei que ela tenha perdido muito sangue, mas não é o caso, que nem ela falou. Uma anemia ferropriva, uma anemia, enfim, qualquer outra etiologia, nada que subitamente deixe uma pessoa com tanta tontura de uma hora para outra. Quero colocar uma pulguinha atrás na orelha de vocês. Poderia ser um AVC, uma VE? Eu acho que pela idade dela, mas acho que é possível. Tabagista, histórico familiar, sedentária. Poderia ser uma neoplasia do sistema nervoso central? Teria que investigar esses. Poderia, né? Por enquanto, o princípio, se pensa. Sim, parece que sim, né? Começar com um quadro assim. Tá, a neoplasia não começa de ontem para hoje, mas tem quadros de neoplasia que abrem com, por exemplo, epilepsia, primeira manifestação. Tontura pode ser também. Poderia ser VPPB? Acho que sim. VPPB é aquela tontura mais comum, mais do tipo de labirintite, né, que é erradamente falado, mais comum, que acontece principalmente aos movimentos da cabeça. A princípio, ela falou que não tem relação movimentar a cabeça com piorar a tontura. Mas, às vezes pode ser uma VPPB tão intensa que ela não consegue nem dizer isso com clareza na história. Poderia ser doença de Meniere? Eu falei do outro caso clínico essa, né? Sim. Talvez encaixaria mais, né? Com tontura, vertigem, poderia se encaixar mais, é verdade. E aí, poderia ser labirintite também? Labirintite é uma inflamação ou infecção do labirinto, lá da orelha interna. Geralmente o paciente tem febre, prostração, o paciente pode ter sinais assim toxêmicos, né, porque é uma inflamação praticamente do sistema nervoso central. Tem alguma etiologia, por exemplo, começou lá da orelha e passou lá para o labirinto. O professor, uma disfunção tiroidiana, não poderia acontecer isso? Dificilmente um caso agudo, que nem a gente está vendo aqui. Disfunção tiroidiana, principalmente o hipotiroidismo, ele leva a tonturas vagas, queixas assim de desequilíbrio crônico. Dificilmente vai levar a uma vertigem em si. Tá? E aí, uma tempestade tireotóxica, a pessoa vai estar taquicárdica, vai estar com vai estar com aumento de temperatura corporal, vai estar com tremor, né? Vai estar com sudorese, né? Seria, que eu acho que está um pouco provável. Vamos ver, otoscopia normal. Palpação abdominal com discreto desconforto. Sinais vitais aqui, ó. Temperatura ok, frequência respiratória e cardíaca ok. Aí, ó, PA também tá ok. Um pouquinho abaixo só, né? 11/8. E vocês, como são alunos aqui da FAG, já sabem falar essas manobras, a gente vai fazer alguns testes vestibulares nesse paciente.
testes fáceis de fazer no pronto-socorro. Então, você pediu para o paciente andar. Vocês vão ver se ele tem algum déficit neurológico na marcha. Aparentemente, foi tudo bem. Não teve, apesar de precisar de apoio, não teve nenhum déficit neurológico, nem marcha ceifante, alguma coisa assim. Teste de Humber. Você pediu para o paciente fechar os olhos e tentar se equilibrar. Não conseguiu. Ele caiu para o lado direito. Mas foi fazer o teste de Dix-Hallpike, que é aquele que coloca o paciente sentado, depois ele deita com a cabeça virada para um lado. Depois senta, vira para o outro lado e deita de novo. Veio normal. Não alterou em nada a tontura, não deu nistagmo. Também não teve nenhuma alteração na prova de coordenação. Você pediu para ele fazer índex-nariz, testar a coordenação motora, também abrir e fechar a mão, fazer supinação e pronação, normal. E aí? Parece que é um AVC mesmo? Parece que não, né, prof? Parece que não. Então, não tem, assim, sinais de tontura de origem central. Isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, é uma tontura, vocês vejam, de forte intensidade, início súbito, tipo rotatória, não tem sintomas neurológicos associados, veio junto com enjoo, vômito. Tudo isso fala a favor de tontura de origem periférica, uma vestibulopatia periférica. Tá bom? Esse é o principal recado da aula. Não tem, assim, nada que me faça pensar em uma tontura de origem central. Certo? Claro, tem o histórico dela, familiar, tem a questão do tabagismo, isso é para confundir um pouco vocês. Mas eu não suspeitaria de um AVE como primeira hipótese nesse paciente agora, né, com tudo isso, não mais, né, com toda essa história mais detalhada. Então, o diagnóstico é isso aqui. Vocês conseguem fazer o diagnóstico só com essa história. Estão vendo isso, esse nervo aqui, ó? O nervo vestibular, principalmente o vestibular superior, ele pode ser alvo de um processo inflamatório, causando uma neurite ou neuronite. Então, neuronite vestibular é uma condição, uma tontura de forte intensidade que leva, geralmente, a pessoa ao pronto-socorro. É uma tontura rotatória, não tem sintomas auditivos. Vocês vejam, quando a inflamação ou o processo inflamatório é no labirinto como um todo, aqui, ó, seja no labirinto posterior, no labirinto anterior, geralmente tem sintomas auditivos associados. Aqui é só o nervo vestibular, então não tem nada auditivo, audiológico. Não tem zumbido, não tem tontura, não tem perda auditiva. Esse paciente é uma tontura tão intensa que leva ele a pronto-socorro, que nem eu falei para vocês, e enjoo, vômito, isso é bem frequente também de acontecer. O tratamento, vocês vão fazer, então, algumas medicações no pronto-socorro para aliviar, por exemplo, o Dramin, ondansetrona, né, que é o Zofran, ou Vonal, cloreto de sódio, vocês vão fazer uma hidratação para ele, isso aqui, para todo paciente que chega com uma crise de tontura, é uma receitinha, um kit que ajuda bastante a melhorar o quadro. E esse é um tratamento mais definitivo para casa depois. Desculpa. Faltou falar o seguinte, se mesmo com essas medidas ele não melhorou, você pode fazer diazepam. O diazepam, ele diminui a excitabilidade, a condução, inclusive, desse sintoma tão intenso que é a vertigem, e aí a pessoa consegue relaxar, às vezes dormir, melhora, assim que ela dá uma descansada, ela melhora um pouco. Então, não é tão raro de acontecer de precisar até fazer medicamento benzodiazepínico no pronto-socorro para esses pacientes. Depois, se ele melhorou, se ele está pelo menos um pouco mais estável, você vai fazer o tratamento domiciliar. Esse paciente ele não vai embora sem nenhum sintoma, ele vai ainda com tontura, mas pelo menos um pouco mais controlado. Então, você vai dar algum antivertiginoso, próprio Dramin, né, o dimenidrato,
a meclizina, flunarizina, que é o Vertix e o Meclin. E você vai dar o tratamento que vai melhorar a inflamação do nervo. Então, os corticosteroides, a dexametasona e a prednisolona. Algum desses dois. Hidratação, cuidar com perda volêmica, com o vômito que ela teve. E, geralmente, com 5 ou 7 dias, a pessoa já está quase no 100%. Às vezes, tem que manter o tratamento com corticosteroides mais alguns dias, mas isso melhora bem quando você inicia a medicação correta, tá? Então, a neurite vestibular, ela é bem típica, como eu falei para vocês. Ela geralmente vem precedida de algum episódio de virose, infecção de vias aéreas. Aqui, no caso dela, foi uma infecção intestinal. Né? Então, alguma inflamação que levou, às vezes até sistêmica, que levou ao processo inflamatório também no nervo vestibular. E com essas medidas, o tratamento de recuperação é excelente. Repouso. E é isso aí. Gente, alguma dúvida aí também agora desse último caso? Professor, é sempre assim, eu sei que sempre é uma palavra complicada, mas geralmente precede-se, então, essa infecção? Sim, na maior parte dos casos vai ter alguma pista que vai falar para vocês, tá com cara de neurite. Ou teve uma infecção de vias aéreas superiores, ou teve uma infecção intestinal, ou estava com alguma inflamação demais em algum outro lugar do corpo. Mas essa é uma grande pista, porque isso ajuda você a pensar nesse diagnóstico, tá? Isso eu estou colocando para vocês e coloquei ele no quadro clínico do caso. Se eu fizesse uma hidratação para essa paciente, pensando que talvez esse quadro de desidratação dela tivesse contribuído para essa sintomatologia, ela já não poderia ter uma melhora? Tanto que um dos remédios que eu coloquei ali para você fazer foi o cloreto de sódio. Não sei se você viu ali, mas a hidratação é fundamental para você dar uma boa melhorada nesse paciente. Ela está desidratada, ela vomitou. Então, você vai, além de fazer os medicamentos iniciais no pronto-socorro, de antiemético e antivertiginoso, você vai fazer uma boa hidratação para ela. Aí isso vai ajudar ela a recuperar melhor. Entendi. Agora, fazer só a hidratação, aí, por que você vai fazer só a hidratação? Você pode fazer coisas melhores que vão ajudar ela mais, né? Por que você vai deixar ela com enjoo ainda, se você tem como colocar algum remédio que possa ajudar ela a tirar? É isso que vocês vão fazer no pronto-socorro. Vocês vão ter que dar conforto e muitas vezes apagar o fogo. Vocês não vão muitas vezes fazer o diagnóstico final ou dar o tratamento final, mas pelo menos aquele básico ali vocês têm que saber fazer, né? Hidratar, tirar o sintoma de vertigem, de enjoo. Que nem eu falei, o diazepam é uma excelente também medicação que pode ser usado, né? Mas casos mais severos aí, né? Refratários ao tratamento. Certo? Olha, Fernando, mas isso aí, obrigado pela participação, pessoal, foi excelente. Olha, das aulas que eu dei de discussão de casos clínicos, vocês foram a turma que mais participaram, viu? Então, parabéns a toda a turma, vocês espero que tenham aproveitado também algumas discussões, entendido um pouco mais sobre essas 3 patologias que a gente falou, a neurite vestibular, a otosclerose e a otite média serose. Claro que não dá para falar no caso clínico de todas as patologias que a gente falou nas aulas, mas escolhi essas 3 aí para a gente falar hoje. Certo? Tá bom, professor. Muito obrigada, viu? Você, viu? Até mais. Obrigado a vocês, um abraço, bom restinho aí de semestre e a gente se vê. Tá certo. Valeu, doutor. Obrigada. Valeu. Tchau. Obrigada.